Domingo no Fantástico. Os incríveis desafios enfrentados pelos aventureiros que estão dando a volta pelo sul do nosso continente. No mar e na terra, eles encaram grandes perigos. E no tempo dos dinossauros, o curioso jogo de sedução desses gigantes para conquistar as fêmeas na hora do acasalamento. Domingo no Fantástico. Globo Rural. Oferecimento Sopave. Consórcio Casa Fácil Sopave. Ligue agora. A região de Irecê, no noroeste da Bahia, vai colher 800 mil sacas de feijão, 70% a menos que no ano passado. A safra deste ano foi prejudicada pela falta de chuva no mês de janeiro. Oi, gordo. A queda no preço provocada pelo embargo das exportações brasileiras para o Canadá e Estados Unidos. Em Jaboticabal, São Paulo, um especialista responde às principais dúvidas técnicas sobre a vaca louca. Na série das melhores reportagens de 2000, a história dos pequenos agricultores gaúchos que recebem apoio do Banco Nacional da Agricultura Familiar para produzir hortaliças e açúcar mascavo. Os linhais do Pantanal mato-grossense, o acasalamento das aves aquáticas e o desenvolvimento dos filhotes, desde o nascimento até a hora em que aprendem a voar. Bom dia! O embargo da carne brasileira pelo Canadá com a desculpa da vaca louca está fazendo muito estrago, mas tem um lado bom. A verdade é que o Brasil não é um paizinho qualquer. Nosso crescimento incomoda e vai incomodar cada vez mais, assim como os aviões da Embraer. Isso já é bom, mas essa briga por causa da carne também é boa porque sacode nosso governo, nossa diplomacia e a opinião pública para enfrentar a agressiva realidade do comércio internacional. Podemos e temos que vender mais e melhor para o exterior. Por ironia, no caso da carne, nossa vantagem internacional é enorme. Nossos bois têm muito pasto para gastar e não precisam das rações feitas de carniça que transmitem a doença da vaca louca. Um problema comum para o agricultor familiar é a falta de dinheiro e de informação. Para enfrentá-lo, a Embrapa e a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, resolveram criar um banco. Não um banco qualquer que empresta dinheiro a juros. O Banco Nacional da Agricultura Familiar, ou BNAF, é uma organização que aproxima os pequenos agricultores das novas tecnologias e das linhas de crédito que vão financiá-las. A repórter Ana Dallapria foi ao Rio Grande do Sul para conhecer o BNAF. Frederico Westphalen tem 1.700 propriedades rurais, a maioria pequena, com média de 3 hectares. O forte da economia é mesmo a agricultura. Milho, feijão, fumo, soja, suínos e leite são os principais produtos da região. Esta é a agência do BNAF da cidade. Aqui são elaborados os projetos que o banco está implantando e que começam a mudar o perfil do município. Apesar de ser um banco, o principal instrumento do BNAF não é dinheiro, é informação, como explica o coordenador nacional do banco, Marco Antônio Araújo. O BNAF não faz empréstimo de dinheiro, a moeda que circula nos cofres da instituição, ela pode ser dividida em 4 tipos: animais e sêmens, sementes e mudas, tecnologias de produto e tecnologias de processo. Tecnologias de processo são informações e know-how, jeitos e formas diferentes de fazer a agricultura ou promoção do desenvolvimento rural. Para se colocar em prática alguns projetos, em alguns momentos você precisa de dinheiro mesmo, né? Claro. E como é que faz nesse caso? Qualquer atividade econômica precisa de dinheiro. Nesse caso específico, o banco trabalha com volume de recursos próprios também, mas não muito significativo, e procura parcerias. Hoje nós somos parceiros do PRONAF, nós temos parcerias com o governo federal, através do Ministério da Agricultura, nós temos parceria com governos estaduais,
com prefeituras, como a Prefeitura de Frederico Westphalen, com a Caritas. Diversas instituições colaboram conosco no sentido de viabilizar recursos financeiros para que os agricultores tenham acesso, então, a tecnologias que, para que esse acesso ocorra, dependa de dinheiro para aquisição. Na prática, o banco trabalha com grupos de agricultores. Desenvolve projetos que, com o mesmo recurso, beneficiam um número maior de famílias. O objetivo é sempre o mesmo: melhorar a qualidade de vida dos pequenos agricultores. Nós vamos conhecer alguns desses projetos. Esta propriedade pertence à família da Dona Estácia e do seu Máximo. Eles moram aqui há 27 anos. Lidam com as roças de feijão e milho, criam porcos e produzem leite. Com o ganho sempre pequeno, Dona Estácia resolveu procurar uma alternativa de produção que melhorasse a renda da família. Foi até o Benaf. Eu sempre tinha vontade de construir uma estufa e plantar tomate. Mas nunca tinha condições. Nunca não tinha. Um dia eu levantei, pensei, fui para Frederico e fui lá no Benaf. E comecemos a falar com a Maria Helena. E a Maria Helena, por que não? Por que tu não junta, diz, as tuas vizinhanças, 5, 6? Foi tudo legal e até hoje nós estamos junto com elas, estamos trabalhando, acho que todas estão faceiras comigo. Deu certo. O Benaf fez o projeto, pesquisou o mercado e descobriu que o consumidor queria tomate sem veneno. 5 vizinhas se juntaram e construíram a primeira estufa para a produção de tomate sem agrotóxico. Daí já começamos a pagar. Primeira prestação, e agora vem a segunda, daí com o próprio tomate que a gente colhe, né? A gente dá uma reserva para esse fim. E está conseguindo pagar? Estamos conseguindo. Com a assistência de um técnico agrícola pago pela Prefeitura Municipal, o projeto cresceu e as mulheres construíram outras 4 estufas. Mas para isso, tiveram que vencer o preconceito para conseguir um novo financiamento, agora do Pronaf. Mas daí fomos no Banco do Brasil, né? E daí como nós não conseguia. Era difícil, só no nome dos maridos. E nós não queríamos no nome dos maridos, nós queríamos no nome das mulheres mesmo. O banco queria financiar, não queria financiar no nome de vocês. Não queria no nosso nome. Mas daí lutemos, eu e mais ela que é a presidenta, Dona Estácia. Daí conseguimos esse financiamento, embora que os maridos tiveram que avalizar, né? Mas que conseguimos no nosso nome, conseguimos. Por enquanto, as 5 vizinhas só têm colhido sucesso. Na feira é bem procurado, o que levar não volta mais. É mesmo? Nunca sobra produto? Nunca sobra. A notícia se espalhou e outras comunidades seguiram a mesma trilha. Neste projeto, 3 famílias se reuniram para cultivar uma horta orgânica. Alface, rabanete, brócolis, beterraba, tudo sem veneno. O Vilmar Garlet está animado com os primeiros resultados. Por que vocês escolheram trabalhar com agricultura orgânica? Porque eu sempre trabalhei, né, na agricultura, na roça, plantando feijão e soja e milho e nunca sobrava, né? O troco agora já dá para tá sobrando um pouco. Por enquanto, a horta é uma renda complementar. Ocupa apenas 1,5 hectares de terra. Os agricultores continuam tocando suas lavouras e se revezam nos cuidados com a horta. Tudo que é produzido aqui vai para o comércio limpo, embalado e selado, para garantir a procedência do produto. Nós estamos na linha Santos Anjos, uma das comunidades rurais de Frederico Westphalen. Aqui, 3 famílias de agricultores se reuniram e decidiram investir em outro tipo de atividade. Eles partiram para uma pequena agroindústria e estão produzindo açúcar mascavo. Aqui o açúcar também é uma atividade extra. As famílias continuam tocando suas lavouras convencionais. O trabalho é dividido entre os cuidados com a roça de cana, o engenho, os tachos e o beneficiamento. A renda mensal de cada família, antes do açúcar, não passava de um salário mínimo. Com um ano na nova atividade, ela já subiu. Celídio, nessa safra, quanto açúcar vocês produziram? Em torno de 12 toneladas. É bastante, né? E quanto é que vocês vão faturar com essas 12 toneladas de açúcar? Em torno de 6 mil reais. E vocês têm que pagar quanto de financiamento? Esse ano vai dar em torno de 2 mil.
R$2.500. O restante fica para as famílias? É, o restante fica para as famílias. Você dá um pouquinho mais de R$1.000 para cada família. A tendência é que esse rendimento aumente bem mais nos próximos anos. Juarez, qual é a capacidade de produção que uma unidade como essa pode ter? Bem, ela pode variar entre 8 a 10 toneladas por mês. O que isso daria de rendimento? Rendimento líquido, olha, fica em torno de R$25.000. De nada adianta, no entanto, diversificar e aumentar a produção se não houver quem compre. Foi pensando nisso que o Benaf e a Prefeitura de Frederico Westphalen construíram esse centro de comercialização. Aqui o produtor vende direto ao consumidor, sem intermediários. Verduras, frutas, flores, biscoitos, pães e até chocolate. Tem de tudo um pouco. Daqui você consegue ter um lucro melhor. É um lucro melhor daqui, porque é direto ao consumidor. O consumidor ainda paga menos do que o mercado e a gente ganha um pouquinho mais. Se você quer mais informações, escreva para o Benaf, Caixa Postal 6.195, Brasília, Distrito Federal. CEP 70.749-970. Benaf, Caixa Postal 6.195, Brasília, Distrito Federal. CEP 70.749-970. Você vai ver no próximo bloco. A quebra da safra de feijão em Irecê, na Bahia. Vaca louca, as providências que o Brasil está tomando e como são feitos os exames para detectar a doença. Até já. Bateria faz tremer, o aiê. Se a vila me chamar, tô aí. É nenê fazendo o quê? O seu ziriguidum é show de samba, é carnaval 2001. Bateria vai tremer, o aiê. Se a vila me chamar, tô aí. É nenê fazendo o quê? O seu ziriguidum é show de samba, é carnaval 2001. Voe, voe, voe. Ó, águia, guerreira em tuas asas. Eu voei, e sob o manto azul e branco pairei, onde me deram uma coroa de cheguei pelos continentes, a tua grandeza fundamental no cenário mundial. Oferecimento Brahma, refresca até pensamento. No limite, esquenta a competição. Agora tá tudo igual. 5 lobos guarás, 5 araras vermelhas. E todos dispostos a vencer. Eles precisam superar desafios ainda mais radicais para continuar na briga. Longas caminhadas, muito esforço e ainda as dificuldades de relacionamento. O que será que isso vai dar? 2 competidores já foram eliminados. Quem vai ser o próximo a cair fora do jogo? A aventura continua. Você não pode perder! Hoje, depois do Fantástico, as emoções de No Limite. Este agora é o território nacional, um território onde você pode chegar voando e pagar muito menos em todos os voos e o ano inteiro. Pela Nacional agora dá. Você voa de São Paulo a Fortaleza a partir de 7 parcelas de R$ 46,25. Ou você prefere ficar por aí e a ver navios? Nacional, a sua companhia no ar. A temperatura vai subir! Summertronic 2, já à venda! É som livre! Neste domingo, 15 para as 3 da tarde, música e muita agitação na ilha mais quente desse verão. Planeta Xuxa. 15 para as 5, Tom Cavalcante detona o mau humor no Megaton. E 5:30 da tarde, tem diversão pra valer com as atrações da pesada do Domingão do Faustão. O
desânimo toma conta dos produtores de feijão de Irecê, na Bahia. A safra vai sofrer uma grande quebra este ano. A região de Irecê, no noroeste da Bahia, vai colher 800 mil sacas de feijão, 70% a menos que no ano passado. Uma redução já era esperada. Desanimados com o preço, muitos produtores decidiram apostar no milho este ano. Mas a queda na safra de feijão foi além do previsto. A safra deste ano foi prejudicada pela falta de chuva no mês de janeiro, quando o feijão mais precisava de água. Em algumas áreas da região, não caiu uma gota desde o fim do ano passado. A seca deixou a planta desse jeito, pequena e com poucas vagens. Essa plantação é uma das que mais sofreram. Quase tudo aqui está perdido. São José Otávio plantou 35 hectares e a produção não vai chegar a 100 sacas. É tão pouco que nem compensa pagar para colher. Não vai ter condições de colher nada, a não ser o pessoal de casa mesmo vai garimpar para colher, né? Para comer, né? Emerson ajuda na colheita de 1.600 sacas. A produção dele é 40% menor que a da safra passada, mas em compensação, o preço é animador. O preço em relação ao ano passado, esse ano está muito maior. Está na faixa de 38, enquanto o ano passado a gente vendeu na faixa de 19, 20, 21. Em outras regiões produtoras, o feijão carioquinha teve queda de preços na semana. A saca de 60 quilos fechou na sexta-feira em R$ 45,50 em Unai, Minas. Em Ivaiporã, Paraná, 38. Em fevereiro, o preço caiu em torno de 15%. Veja agora outras notícias da semana. No Espírito Santo, a seca também já começa a prejudicar as lavouras. No sul do estado, os agricultores estão perdendo as plantações de jiló e outras hortaliças. Em Roraima, o tempo seco provocou um aumento no número de queimadas. Agricultores e funcionários das prefeituras tentam controlar o fogo nas pastagens. Já teve menino aí que queimou até as botas. Em Santa Catarina, o problema é o excesso de chuva. No sul do estado, muitas lavouras de arroz ficaram inundadas. O ano passado já perdemos mais de 90%, agora esse ano dá mais de 90%, então como é que o cara vai ter condições de tocar? No Rio Grande do Sul e em São Paulo, os frigoríficos exportadores reclamam da suspensão dos embarques de carne para a América do Norte. O preço do boi gordo caiu na semana e o pecuarista preferiu manter o gado no pasto. Melhor é aguardar os acontecimentos enquanto o caixa aguentar. Veja então como ficaram os preços do boi gordo na semana. Em São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso e Araguaína, Tocantins, a arroba fechou em R$ 34. Em Sertãozinho, São Paulo, 38, baixa na semana de 3,79%. O boicote da carne brasileira pelo Canadá gerou muita polêmica, mas também deixou dúvidas no ar. Afinal, quais são os riscos concretos de aparecerem casos de vaca louca no Brasil? O repórter Dirceu Martins foi conversar com um especialista no assunto. Os animais ficam nervosos e com paralisia nas pernas. Estes são alguns dos sintomas do mal da vaca louca. A doença ataca o sistema nervoso do gado e é provocada por uma proteína chamada prion. Quando sofre mutação, ele se multiplica desordenadamente. Isto acaba provocando orifícios no cérebro dos animais. As falhas só podem ser vistas com o auxílio de microscópio. O surto na Europa começou com o uso da ração à base de farinha de carne. Esta ração foi fabricada com os restos de animais contaminados. No Brasil, o rebanho não é alimentado com essa mistura, e sim com capim e ração vegetal. Mas o boicote canadense fez o governo tomar outras providências. Uma delas é o rastreamento dos animais importados da Europa nos últimos 20 anos. Essa semana, as associações de criadores começaram a entregar ao governo os primeiros relatórios. O Brasil pretende fazer esse rastreamento para mostrar para os outros países que o nosso rebanho está livre da doença da vaca louca, a BSE. Essa preocupação se justifica porque uma das formas de transmissão da doença é através da reprodução, ou seja, de mãe para filho. O professor Antônio Carlos Alessi é um especialista em doenças nervosas de animais. Ele fez doutorado na Inglaterra na época em que surgiram os primeiros casos da doença da vaca louca. O professor Alessi explica a importância de se fazer o rastreamento dos animais importados da Europa. O Brasil importou animais, importou fêmeas, caso estejam contaminadas,
caso estejam, elas poderão transmitir para os filhos, num percentual baixo. A gente não sabe exatamente qual é esse percentual, mas é baixo. O bezerro macho, ele pode contrair a doença de uma mãe contaminada. Não importa se o bezerro é macho ou fêmea, a contaminação é igual. Inclusive, é uma curiosidade, a doença da vaca louca, né? Ela ocorre mais nas vacas, porque as vacas são mais intensivamente alimentadas com ração. Então, daí que o problema apareceu primeiro nas vacas. Mas vacas, bois, bezerros, todos os bovinos podem se contaminar com alimentação. A doença pode ser transmitida pelo sêmen? Até hoje não há confirmação de que o sêmen possa transmitir a doença, assim como também embriões, há uma divergência na literatura. A Alemanha começou a questionar se o leite pode ser um transmissor da BSE. Como que é isso? O leite foi examinado a nível com rigor científico e jamais foi demonstrada a presença do frio no leite. Quando surgiram os primeiros casos de vaca louca, foi levantada a hipótese de que o mal tinha relação com a scrape. Essa doença nervosa também é fatal e atinge o cérebro das ovelhas. A teoria sobre a origem da vaca louca não é mais baseada no scrape. Ou seja, os agentes são muito parecidos, mas não é o mesmo. O exame para se detectar a doença da vaca louca é bastante simples. Uma partícula do cérebro do animal abatido é colocada num pedaço de parafina. Desta forma, são montadas as lâminas que vão para o microscópio. Esse tipo de exame pode ser feito no Brasil em vários laboratórios de universidades, como este da Unesp de Jaboticabal. Até agora não há nenhuma confirmação de BSE no Brasil. Exatamente. Até agora ninguém detectou nenhum sinal, nenhum sintoma. E isso eu posso falar, inclusive, por Jaboticabal, que tem uma rotina de atendimento no hospital veterinário e na patologia, aqui no departamento de patologia. E são milhares de animais que são analisados todos os anos com vistas ao diagnóstico das mais diferentes doenças. E nunca houve sequer suspeita de BSE. Na sexta-feira, jornais canadenses publicaram declarações de cientistas, alguns ligados ao governo do Canadá, reconhecendo que a suspensão da compra de carne brasileira foi política e não motivada por problemas sanitários no nosso gado. Daqui a pouco, um dos mais belos espetáculos da Terra. Os vinhais do Pantanal. Aves aquáticas de várias espécies fazem ninhos, se reproduzem e acompanham o nascimento dos filhotes. Neste domingo, 12:30, as mais loucas criaturas do universo invadem a turma do Didi. 13h, tem aventura, romance e muita música em Sandy e Júnior. E 2:45, é hora dessa galerinha dar um show de talento no Gente Inocente. A rede Chevrolet assumiu a liderança de vendas em São Paulo. Para comemorar, você vai encontrar toda a linha em condições imperdíveis, juros reduzidos e frete por nossa conta. Faça você também como a rede Chevrolet. Chegue na frente. O Domingão do Faustão vem arrepiando. Pra botar todo mundo pra dançar, tem o balanço do El Chan. Tem muita emoção com Carolina Abranches encarando o desafio do Faustão. Pra esquentar de vez, tem Calor, com a participação de Marcelo Novaes, Mônica Carvalho, Dani Bananinha, Viviane Novaes, Suzana Alves e Marcos Pasquim. E pra galera rolar de rir, tem as mais loucas videocacetadas. E a estreia de A Piada É, com um divertido desafio entre a Gildo Ribeiro e o Louro José. Ai, meu Deus, socorro! Neste domingo, 5:30, Domingão do Faustão. A festa vai começar. Vem aí o Carnaval 2001. Sexta, dia 23 e sábado, dia 24. Compareça ao Anhembi e participe dessa grande festa. Você não pode perder. Garanta já o seu ingresso. Vou deixar chover, vou deixar molhar. Só saiu dessa zorra
cheiro de amor, Globo Universal. No Limite, esquenta a competição. Agora tá tudo igual. 5 lobos guarás, 5 araras vermelhas e todos dispostos a vencer. Eles precisam superar desafios ainda mais radicais para continuar na briga. Longas caminhadas, muito esforço e ainda as dificuldades de relacionamento. O que será que isso vai dar? 2 competidores já foram eliminados. Quem vai ser o próximo a cair fora do jogo? A aventura continua. Você não pode perder! Hoje, depois do Fantástico, as emoções de No Limite. Oferecimento Novo Palio Adventure, o palio pronto para a aventura. Grinda Monique, use e tenha toda a praia aos seus pés. Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. E Banco Real, seja você também um cliente real. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro promove o primeiro ciclo de atualização em café, de terça a quinta no campus de Seropédica. Veja os outros eventos da semana. Encontro sobre o uso do girassol em São José do Rio Preto, São Paulo. Ainda em São Paulo tem Festa da Uva em Louveira. E em Penha, Santa Catarina, Festa do Marisco. Existem 1.500 espécies de aves silvestres que vivem no Brasil. É mais do que tem os Estados Unidos e a Europa juntos. No 20º aniversário do Globo Rural, em janeiro do ano passado, nossa reportagem especial era inteiramente dedicada aos ninhais do Pantanal. O ninhal é uma reunião de aves aquáticas do Pantanal para a reprodução e criação dos filhotes. Existem ninhais de vários tipos de aves do Pantanal, como a gaivota, o martim pescador. Também há várias espécies que não reproduzem em colônia, mas sim em ninho isolado, como o tuiuiu. O ninhal mais impressionante por seu tamanho e duração, e que é o tema da nossa reportagem, congrega 8 espécies diferentes num período que chega a durar 8 meses. Fora da época de procriar, essas aves podem se reunir em outros lugares, em puleiros, mas aí é só para pouso. Não havendo reprodução, não é ninhal. Para elaborar essa reportagem, fizemos 7 viagens ao longo de 5 anos a 2 ninhais do Pantanal. Um no sul, nas margens do Rio Vermelho, afluente do Miranda, outro no norte, descendo o Rio Cuiabá, logo após Barão de Melgaço. Em cada viagem, a gente conseguia ver uma etapa diferente do desenvolvimento da colônia de reprodução. A primeira vez que eu vi o ninhal foi num rio como esse. Foi um momento de surpresa e encantamento. A gente ainda estava a uma curva do rio, mas já dava para ouvir a zoeira da passarada. Assim que eu saí do rio, eu peguei um sentido que o ninhal ficou à minha direita e na minha frente tinha um bando de arancuã gritando. Juntando os dois sons, me deu a impressão que eu estava diante de uma escola de samba. A Escola de Samba Unidos do Pantanal. Nesse momento, eu vi que eu estava diante de alguma coisa muito especial. O ninhal começa quando um certo número de aves aquáticas pega a se reunir no topo das árvores. No início, as aves só se congregam, ficam por ali, lado a lado, à toa. Mas logo passa a haver um clima de paquera, de encontro. Cada um ali está caçando seu par. As aves do ninhal são de 2 grupos ou ordens. O grupo das cegonhas e o dos pelicanos. Para melhor mostrar a diferença dos 2 grupos,
fomos ao Museu Dom Bosco de Campo Grande, que tem uma boa coleção de bichos empalhados. As cegonhas são pernaltas, têm pé de galinha e não nadam nem mergulham. Diante de um banhado, vadeiam, quer dizer, atravessam a val andando. Já os pelicanos, como os biguás, têm pernas curtas, pé de pato, com os dedos ligados por membranas e são bons na água, tanto no mergulho quanto no nadar. Se é um campeão dentro d'água, o biguá passa apertado em chão firme. A perna curta dificulta caminhar. Embora tenham parentes na Europa e em outros lugares, todas essas aves são americanas de origem. Tem algumas estratégias Professor Eliezer Marques, de Campo Grande, estuda a movimentação das aves do ninhal. O cabeça seca, por exemplo, é um animal que tem uma distribuição desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Mas a população tem sido reduzida assim de uma forma drástica no sul dos Estados Unidos, na América Central. E hoje o maior centro de reprodução de cabeça seca é no Pantanal Mato Grossense. O cabeça seca, também chamado cabeça de pedra, tem o coco pelado e um jeitão de bicho pré-histórico. É a espécie mais numerosa do ninhal. Em alguns deles, a presença do cabeça seca chega a representar quase 60% das aves. Quando adulto, o cabeça seca é quase mudo. Seu único ruído ele faz batendo o bico nos momentos de excitação. Garça branca grande tem o bico amarelo e a perna preta. Quando chega a época da reprodução, ela se veste de noiva, como se diz. Aparecem as penas rendadas, como se fosse um véu. Garcinha, ou garça branca pequena, tem o bico preto da mesma cor da perna. Baguari, ou garça morena, é a maior das nossas garças. É comum pesar mais de 3 quilos. Também apresenta penas nupciais na época de reprodução. Colhereiro é o mais esquivo e o mais tímido dos participantes do ninhal. Tem no olho como se fosse uma pedrinha cor-de-rosa. Na temporada de cria, sua cor se acentua, chegando a um tom de vermelho. Por sua natural timidez, é muito difícil ver o colhereiro cantar, de forma que essa cena é bem uma raridade. O savacu, ou garça da noite, é o único socó a se reproduzir no ninhal. Geralmente escondido de dia, é muito ativo à noite. Biguatinga, na língua de índio, quer dizer biguá branco. A vida do ninhal tem uma relação com o ciclo de cheias do Pantanal. Coincide o seu começo com a chegada da seca, aí por maio, junho. A água dos rios diminui. A vazante concentra os peixes e outras formas de vida aquática nas poças que restam. As aves aquáticas obedecem a uma ordem da natureza para iniciarem o ciclo da reprodução. A nidificação é um processo hormonal comandado pelo cérebro em função de condições externas, duas delas bem visíveis aqui. A existência de mata inundável para servir de abrigo e apoio e a disponibilidade de alimento facilitado pela vazante. Outra coisa, o processo de fazer o ninho envolve um mecanismo de excitação sexual, tanto que a corte e a cópula ocorrem durante esse trabalho de buscar e transportar gravetos para acomodar numa forquilha ou num galho de árvore para fazer o ninho. Entre um graveto e outro para o ninho, os cabeças secas batem bico no seu ritual de acasalamento. Só nessa hora dá para saber qual é o macho. Igual que as outras aves do ninhal, as cegonhas não diferem entre si. Macho e fêmea são idênticos. E coberto pela folhagem,
o casal de colhereiros também cruza. O ninhal todo está em festa. Aí vem os ovos, no mínimo 1, às vezes 4. Pelo volume do ninho e o aspecto do ovo, o pessoal sabe a que pássaro pertence. Esse ninho aqui, ó, com um ovo azul esverdeado, é da garça branca grande. Ovo igual a esse, porém menor, é da garça branca pequena. De tamanho intermediário, mas igualmente azul esverdeado, é o ovo do socó savacu. O colhereiro tem um ovo branco com pintinhas marrons, o que faz dele um ovo carijó. E o cabeça seca tem o maior ovo do ninhal, um ovo que chega a pesar 85 gramas. Um a um, os ovos vão cumprindo a sua destinação biológica. E da casca quebrada surge um novo ser. Será que vai sobreviver? Os filhotes nascem cegos, pelados, indefesos e às vezes mais parecidos com répteis do que com pássaros. A presença dos filhotes muda o tom e o ritmo do ninhal. Se os adultos são silenciosos, alguns quase mudos, os filhotes são espaçosos e chorões. A estratégia de caça dos adultos e a batalha de alimentar os filhotes comilões é o assunto do nosso próximo bloco. Oi, olha só o que vem por aí. Beleza, esporte e ação, uma série de aventuras radicais nos lugares mais remotos do planeta. É de arrepiar. Este é o Rubinho, goleirão da seleção sub-20 campeã sul-americana. E estes são os melhores amigos do Rubinho. Dá para montar um time animal. Ela passa 90 minutos sob tensão. É a primeira mulher a apitar um campeonato profissional em São Paulo. E você vai saber como relaxa. Junte uma queda d'água, um rio caudaloso, um bote, 6 aventureiros e chuá. Você vai acompanhar um rafting delicioso em Santa Catarina. Direto da costa do Sauípe, na Bahia, a estreia do Brasil no Mundial de Futebol de Areia. Um jogão contra a Alemanha. No limite da paciência, no portal do futebol, torcedores dizem que jogador eliminariam de seus times. Não perca o Esporte Espetacular, daqui a pouquinho, às 9 horas. É bonita, né? A gente acabou de tirar no consórcio Sofave. É linda, né? Tem espaço de sobra, 4 quartos. Ah, ele estava falando da casa. É que a Sofave tem agora o consórcio Casa Fácil. Planos de 25 a 400 mil reais sem juros. Por exemplo, para um crédito de 50 mil, você vai pagar em 120 prestações de 626 reais mensais. Aproveite. E 7. Telha Norte continua a maior promoção do século. É gente comprando a toda hora nas lojas Marginal Tietê, Fernão Dias, Vila Galvão, Francisco Morato, ABC, Campinas, Jundiaí, Litoral. Preços muito baixos e um melhor prazo. Compre tudo sem entrada. Primeira só em 10 de março. Telha Norte, showroom da construção da decoração, onde você encontra qualidade, beleza, sofisticação. É a maior variedade em pisos, azulejos, louças, metais e 50 mil produtos. Telha Norte, preço baixo é nosso forte. Encontrar água, assim como encontrar petróleo, é uma atividade de risco. Não dá para saber o que tem lá embaixo. O que não dá para arriscar é escolher qualquer empresa na hora de construir um poço artesiano. Eu contratei a Jundisonda. Além da maior experiência, você sente a segurança e a liquidez de um bom investimento. Jundisondas Poços Artesianos, quilômetros à frente, metros abaixo. Agora, se você quer arriscar, chama depois a assistência técnica da Jundisonda. Tudo bem. Porto dos Milagres. Augusta Eugênia nunca aceitou o amor de sua irmã por Leôncio e, sem querer, provocou a morte dos dois. Eu não queria que ninguém morresse. Não era para isso acontecer. Agora, ela vai ter que criar a filha do casal. É sangue daquele maldito pescador. Eu não vou suportar essa criança se as pessoas souberem disso. Mas não vai ser nada fácil fazer essa perua gostar da menina.
Implique um pouco com a sua sobrinha que você ainda não fez isso hoje. E lembre-se do nosso acordo. A promessa de tentar amá-la. Amanhã, depois do Jornal Nacional, Porto dos Milagres. As aves do ninhal enfrentam problemas com o clima, com os inimigos naturais e com o avanço do ser humano sobre seu espaço. Mas a primeira dificuldade é arrumar comida para alimentar os filhotes. Entre as aves do ninhal, cabeça seca é o mestre no céu. Tanto voa como plana, usando a seu favor as camadas de ar quente. A altura o beneficia na descoberta de fontes de alimento, nem sempre muito perto. A área de alimentação do ninhal de Barão de Melgaço fica numa vazante do rio Cuiabá. A passarada deu na água rica e aí parece haver comida para o rebanho inteiro. As aves são animais que comem muito. Assim, por exemplo, o ser humano come por dia cerca de 1 a 2% do seu peso vivo. Os bovinos comem aí cerca de 8% do seu peso. Já uma ave do ninhal consome em volta de 15%. Proporcionalmente, pois, come mais do que uma vaca. E isso entre os adultos, porque a filhotama é mais gulosa ainda, chegando a consumir metade do seu peso a cada 24 horas. É uma das razões que levam esses habitantes do ninhal a crescerem tão rápido. Quanto pesam as aves do ninhal? Varia de 1 quilo até 2 quilos. Podia pôr em média assim 1,5 kg, vamos dizer? 1,5 kg na média das aves dos adultos do ninhal. O professor Dalci Miranda, biólogo da Universidade Federal de Cuiabá, faz os cálculos. Com base no cabeça seca, que come cerca de 500 gramas por dia, e admitindo que o ninhal tenha 10 mil adultos, conclui que a colônia toda precisa de 5 toneladas de peixe por dia. 150 toneladas por mês. Sem contar os filhotes. O jeito de cada um caçar varia até mesmo em função da forma do bico. O cabeça seca vai andando e cutucando o fundo com o pé. Qualquer coisa que assuste e se desloque, vai para o papo. Às vezes faz caçada coletiva, tipo arrastão. Havendo para todos, não tem briga. Do contrário, a garça caça na manha, de espreito. Vendo a presa, dá uma estilingada e sai com ela na pinça do bico. Biguá e biguatinga mergulham e voltam com o peixe. Além dessa vantagem, tem outra. Seu organismo é capaz de digerir peixes e outros seres com espinhas ou placas ósseas, e que são, como os bagres e os cascudos, animais lentos, mais fáceis de perseguir. Uma vez abastecidos, os adultos voltam ao ninhal, onde os espera uma comunidade faminta e ansiosa. Dá para acreditar que esses 3 aí se transformarão em aves de penas branquinhas. O filhote com a cabeça coberta de penugem e o pai careca. Em todas as aves do ninhal, os adultos passam aos filhotes o alimento pré-digerido. A diferença é que, no caso do colhereiro, os ninhegos apanham a comida diretamente no esôfago do pai ou da mãe. Essa operação é completada sem nenhum perigo, porque o bico dos colhereiros não tem ponta para ferir ou furar a goela dos adultos. No caso da garça, os bicos se cruzam para facilitar o ângulo de pegada.
Com o cabeça seca é diferente. A bicada muito forte e muito pontuda podia ser desastrosa, mesmo vindo de um filhote novinho. Então o adulto regurgita o peixe no ninho para o ninhego pegar. Repete o movimento várias vezes, até sentir que todos comeram ou o estoque acabou. E aí se dá essa lição de economia. Se o adulto chega com um peixe grande demais para o filhote engolir, nada se perde. O cabeça seca pega-o de volta para a sua própria alimentação. Com o clima pantaneiro, a temperatura do ninhal atinge o auge aí pelas 2 horas da tarde. Um termômetro que a gente pôs aqui nesse ninho de cabeça seca, numa hora dessa, com o sol a pino, chega a marcar mais de 50 graus. Nessa hora, os adultos que tomam conta dos filhotes chegam a abrir as asas assim, fazendo um quebra-sol para fazer sombra nos filhotes. Isso se vê tanto na cegonha, quanto na garça e no colhereiro. Outro recurso é trazer água, seja para o filhote matar a sede, seja para uma refrescada geral. Um terceiro recurso é recobrir o piso com folhas verdes fresquinhas. E há ainda aquela bateção de goela comum a todas as aves do ninhal. A reunião em colônia para procriar carrega uma intenção comum de defesa e proteção. Porém, tanta ave junta concentra também o perigo e o predador. O vento é uma das maiores ameaças. Se vem com chuva e trovoada, o perigo pode ser maior ainda. Já se for uma chuvinha criadeira, o passaredo até agradece. O comércio de iscas vivas, ativo tanto no Mato Grosso de Cuiabá quanto no de Campo Grande, é uma competição direta do homem com as aves do ninhal. As iscas vivas são retiradas nos mesmos banhados onde o passaredo vai forragear. Mas o pior de tudo para o ninhal e para a vida selvagem no Pantanal é o desmatamento. Um filhote de colhereiro foge da perseguição do jacaré. A imagem foi registrada por uma câmara amadora. No primeiro embate, dentro e fora d'água, o filhote ferido de colhereiro escapou. Mas algum tempo depois reaparece o jacaré com penas rosadas na boca. A vida explodindo e a morte rondando, sempre presente. Há só um tênue fio de segurança entre a proteção do ninho e a goela dos inimigos naturais. O jacaré é um predador sempre de plantão. Filhote que cai do ninho, ele vai e toma conta. O ninhal fornece o principal item da dieta da sucuri pantaneira. Parece que todas as sucuris, na época da reprodução, se dirigem para lá. Como o ninhal começa em maio, junho e vai até novembro, dezembro, é quase dizer que a colônia de reprodução das aves aquáticas é o malhadouro principal da maior cobra pantaneira. O chão do ninhal é surpreendentemente limpo. A gente não encontra assim um ovo inteiro, um filhote que caiu, porque os bichos da noite vêm e devoram tudo. O que a gente vê às vezes são restos de pena do que foi uma garça ou um filhote de garça já emplumado e que o bicho comeu. Quem cuida da limpeza é o lobinho, o coati, o lagarto sinimbu, o teiu e os gatos.
inclusive ela. Pelas árvores vem o João Curutu, o macaco prego, o bugio, mas vem principalmente o carcará. Ele pousa como se fosse um amigo, fica ali de soslaio. Se o adulto se aproxima dele, ele se afasta, como dizendo, eu não quero briga. Mas na menor vacilação, quando o adulto sai e o filhote fica sozinho, o carcará ataca, tanto para pegar o filhote, quanto para pegar o osso. Sua estratégia é avançar rapidamente e sair voando. Aí, num galho seco, come tranquilamente. Sócio do carcará, mas às vezes fazendo mais estrago do que ele, o urubu está sempre pronto para qualquer butim. Existe uma situação especialmente cruel e que nem depende dos inimigos de fora. É a luta pela sobrevivência entre os próprios filhotes. Aquele que nasceu mais tarde, que nasceu com algum defeito, ou que enfraqueceu pelo ataque do piolho ou do mosquito, esse vai perdendo a luta na competição da comida. Quando os pais chegam com a comida, os irmãos mais fortes comem primeiro e ele vai ficando sem alimento. Os adultos não têm a malícia de negar comida ao filhote guloso e mais forte. Ele acaba consumindo também o quinhão do irmão menor. O ninhal tem uma dinâmica especial. Enquanto uma espécie, o biguá, já está voando, outra, como a do cabeça seca ou da garça, pode estar ainda chocando ou fazendo ninho. Dentro da própria espécie há diferenças. No ninho, os filhotões de cegonha já estão berrando de forte. Em outro, mal abriram os olhos. A chegada das chuvas de verão, em novembro, dezembro, é a data final. Até lá, todos os filhotes têm de estar prontos para assumir sua vida. À medida que completa o seu desenvolvimento, que recebe todas as penas, o filhotão começa a querer ser dono de si, começa a se desvencilhar da dependência do ninho e começa a querer voar. Para conseguir isso, ele precisa fazer exercícios para fortalecer os músculos do corpo. O ninhal inteiro se transforma numa academia. O filhotão de colhereiro calcula bem o bote para navegar até a outra árvore. O frangão cabeça seca usa a musculatura da asa para achar o ponto de equilíbrio. Não está fácil. Vai carregar o galho. Tem lugar para dois. Os voos no começo acabam quase sempre, mas vejo aí um sistema de trem, um voo, pelo menos do chão não. Cheio de manha, esse aí só quer é continuar recebendo comida no bico. Insistente, quer repetir e vai atrás. Sempre dá em cima e acaba ganhando mais. Lidar com graveto vai fazer parte da vida dessa moçada toda. Sob o olhar de pai e mãe, uma lição importante: aprender a caçar. Uma aterrissagem atrapalhada acabou desestabilizando o galho inteiro. Chega uma hora, porém, que a filhotama toda ganha confiança e começa a buscar o céu. O ninhal se dispersa. Afinal, existe uma vida inteira a ser voada.
Essa reportagem sobre os ninhais do Pantanal recebeu o prêmio Cláudio Abramo de telejornalismo em dezembro do ano passado. Domingo que vem você vai ver na série dos melhores momentos do Globo Rural. A construção de poços tubulares no Ceará. Uma técnica simples e barata abre o caminho para o agricultor do sertão irrigar suas lavouras de grãos e de frutas. Como fazer o requeijão matuto? Uma produtora do norte de Minas mostra passo a passo todas as etapas da receita. E os brasileiros que emigraram para o Paraguai e se tornaram os maiores plantadores de soja do país. A dureza dos primeiros tempos. Pequenos agricultores que se tornaram grandes produtores. E o brasileiro que virou rei da soja paraguaia. O Globo Rural termina por aqui. Um bom dia para você. Bom dia. E o Globo Rural volta amanhã às 6h30 da manhã. Globo Rural. Oferecimento Sopave. Consórcio Casa Fácil Sopave. Ligue agora. Alô, meu povão da São Lucas! Vamos cantar Pernambuco! Simbora a bateria medalha de ouro! São Lucas o galo da madrugada chegou! Esse mar de alegria me banha nas ondas da folia. São Lucas o galo da madrugada chegou e eu vou nesse mar de alegria. E banha nas ondas da folia. Forçaram a porcaria na água cristalina pra colonizar esse lugar. Nessa terra só estavam os caetés e os Tupinambás da manhã. Já chegaram Oferecimento Brahma, refresca até pensamento. Leia em Galileu deste mês a versão da ciência para o dilúvio. Em entrevista, Robert Ballard, descobridor do Titanic, fala sobre suas descobertas no Mar Negro. Revista Galileu de fevereiro, já nas bancas.